Olá, tudo bem? Eu sou Rafael, eu faço parte do grupo número 6. Nós pegamos o tema sobre Singapura, a cidade 3D. A gente vai apresentar um pouquinho sobre a tecnologia Digital Twin em Singapura, como está sendo utilizado lá, que é o GEM Digital. Já foi falado pelos grupos também anterior a gente, então a gente agora vai falar um pouquinho sobre o uso em si dessa ferramenta. Nosso grupo é formado pela Ana Paula, Ana Lúcia, a Poliana, Paulo, eu, Gabriela e a Perla. Foi dividido em tópicos, né? Todo mundo deu uma estudada em tudo e cada um aprofundou um pouquinho mais em alguns temas. Então, a gente vai se apresentando devagar aí, tá ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre Singapura. Ela é uma pequena ilha asiática. Ela fica localizada na parte comercial ali entre a Europa e a Ásia, na rota ali comercial. É um lugar pequenininho, ele é um país, cidade, estado, fica tudo junto numa coisa só ali. Porém, ela é estrategicamente posicionada numa rota comercial. Singapura, ela é nova, desde 1810 ela é habitada por alguns pescadores. Depois ela foi tomada pela Grã-Bretanha, virou um território da Grã-Bretanha. Ela foi comprada pela Grã-Bretanha, na verdade. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão utilizou lá como território, por conta da sua posição, novamente influenciando muito, e depois voltou para a mão da Grã-Bretanha novamente. E por volta de 1960, 1965, teve a emancipação de Singapura, que foi se tornando um pouquinho maior. Aí, então, em 65, quando o primeiro-ministro assumiu lá toda a parte administrativa, né, desse país, foi quando começou a ser implantado meios governamentais para melhorar, porque até o momento era uma das nações mais pobres do mundo, alta taxa de desemprego, era índice muito baixo de desenvolvimento. E a partir de então o governo criou várias estratégias para atrair investimentos do exterior, já que ela era muito pobre, para poder ter um avanço, né, um aumento na sua renda. Lá, começou a fazer o quê? Ele baixou os impostos, melhorou com subsídios para as empresas se instalarem lá, oferecendo uma mão de obra barata. Então, isso foi o que ele primeiramente fez para atrair mais investidores para o local. E por volta de 1970 deu uma estabilizada ali, ou em 67 deu uma estabilizada ali nesse avanço, né? E foi quando então o governo fez um novo upgrade de mais metodologias para estar melhorando ali essa parte financeira de Singapura, porque viu que em 2 anos tinha dado um grande salto. Aí, então, entrou com mais incentivos para as empresas migrarem para lá, mais investimentos, reduziu 90% dos impostos, criou uma lei para 10% do salário dos funcionários ser investido numa proposta de infraestrutura de saúde, educação, melhorias na sua parte estrutural também. E esses investimentos foi dando muito certo ali em 1970, porque era um governo autoritário. Então, implementou aquilo visando o lucro financeiro, né, de trazer mais pessoas para lá. E com isso, então, ele deu um novo passo na parte educacional, porque chegou no momento em que deu uma estabilizada, o PIB subiu cerca de 8% ao ano ali nesse período até 1970, e ele fez, então, um pensamento em melhorar a sua produção, a qualidade dos seus produtos, para melhorar o preço e levar mais investidores ainda. Então, foi quando ele começou a colocar educação e tecnologia. Fundou mais escolas personalizadas, faculdades também, tendo até como uma das melhores, 15ª melhor faculdade do mundo nesse cenário.
E para as pessoas mais antigas, que não seriam mais atingidas por esse nova posição da educação, né, exigiu que as empresas investissem 4% em centros de treinamentos tecnológicos para os seus funcionários, né, para melhorar a mão de obra e a qualidade dos produtos, para agregar mais ainda. Isso deu muito certo. Aí, com isso, virou um polo financeiro industrial, o financeiro e industrial ali na Ásia, ficou muito importante, na rota mundial também. Os seus produtos mais exportados ali são máquinas, equipamentos tecnológicos, porque eles foram aprimorando isso. A mão de obra barata deixou para países e seus vizinhos e colocou ali somente a mão de obra cara, qualificada. Então, por isso que deu esse valor agregado na sua economia. Fez alguns centros de treinamentos com a Alemanha, Japão, França, de software, tecnologia, fez um aglomerado grande ali com isso. E deu certo. Até 1990, o PIB cresceu mais, 6% ali para dar uma estabilizada, então foi muito bom. O setor de exportações de tecnologia cresceu 10 vezes mais do que o período onde começou a instalar isso. Então, a cidade foi respirando tecnologia. É o que eles estavam buscando e é o que eles conseguiram. O governo também começou a fazer as suas estatais. Lá, a parte de navio é do governo, o governo tem empresas de aviação, tem o maior porto do mundo, tem o maior aeroporto do mundo. Então, ele foi agregando todo esse poder de distribuição para o governo, e deu muito certo. Então, com o tempo, uma cidade muito movimentada, começou a atrair mais turistas para lá. E como atrair mais turistas para gerar mais dinheiro, aí foi quando eles começaram a utilizar a arquitetura mais moderna e futurística, porque aí Singapura começou a ser polo de grandes edificações, prédios maiores do mundo, hotéis maiores do mundo, centros de convivência maiores do mundo, tem a maior roda gigante do mundo, então ele foi ganhando esse título, que isso atrai mais turistas. Singapura tem 5 milhões e 400 mil habitantes, e por ano eles estão recebendo agora atualizados 17 milhões de habitantes no ano. Então é uma movimentação grande de gente ali num lugar tão pequenininho. E como a tecnologia ali é importante. Singapura tem 719 quilômetros quadrados. 1% é de água, 1% é de agricultura, 22% de florestas e 79% é habitado. Então, é um lugar muito estratégico para a sua expansão. Então, utilizou tudo isso, utilizando tudo isso, nessa forma tecnológica de expansão necessária para comportar tanta gente num lugar pequeno. Eles começaram, então, a utilizar meios mais tecnológicos de expandir a sua cidade, o seu território. Então, é onde entra ali a tecnologia em Singapura. Eu vou passar para vocês um vídeo sobre Singapura, alguns pontos turísticos ali para vocês darem uma olhadinha, para conhecer um pouquinho sobre esse lugar. No Singapura, galera, ó, aqui é a roda gigante, a mais alta do mundo em vista panorâmica, 165 metros, 784 passageiros de uma vez só. Lá no fundo é o hotel Marina Bay Sands, um dos hotéis mais luxuosos do mundo, são 3 torres, em cima tem uma piscina de borda infinita. Aqui embaixo é o teatro deles, a estrutura é inspirada numa fruta deles. Duna. Aqui por cima estão as piscinas de borda infinita do hotel, ó. É muito luxuoso. Rodovias e estradas ali, ruas são bem posicionadas para ter melhor tráfego, né? Que é um lugar pequeno para muita gente no mesmo território. Ali a roda gigante, uma vista de cima. Aqui é dentro do jardim botânico deles. É lindo, tem muita coisa a fazer lá dentro. Sai metrôs lá de dentro. É muito bem visitado. Lá no fundo, e aqui agora de noite, é o centro financeiro dele, onde estão todas as empresas ali no Business District, que eles chamam.
onde também estão localizadas as torres mais altas de Singapura. Tem o Asia Hotel, um hotel muito conhecido também pelos turistas, tem uma cobertura de vegetação por fora. Tem o Damask Tower, ela é de 1986, 235 metros de altura, 52 andares, também localizado aí dentro. Republic Plaza, 280 metros de altura, o Goku Tower, 290 metros de altura. Aqui é o Merlion, que é uma cabeça de leão com um corpo de peixe. O leão significa, Singapura significa cidade de leão, e o corpo de peixe é para homenagear os pescadores que conheceram esse território, né? Aqui são umas árvores tecnológicas que elas capturam gás carbônico de forma artificial. Também fica ali em volta do Jardim Botânico. A vista noturna é linda, muitas luzes em Singapura. Os turistas piram nessa parte de luzes dessa cidade, nesse show de luzes que tem à noite. Interessante também, vai passar mais pra frente, aqui ó. Eles conseguiram concentrar a tradição. Tem o bairro chinês, ali o bairro chinês, ou ali o bairro indiano, e tem o bairro chinês, que eles conseguiram manter as tradições e ao mesmo tempo manter um território com um avanço tecnológico, de novas infraestruturas, mantendo ali um pouquinho da tradição. Muitos locais ali na Ásia se mantêm-se somente com a sua cultura. Então, Singapura faz esse mesclado aí. Esse prédio redondo que passou é o Damask Tower. Mais vias, mais construções. Aqui mais um pouquinho também na parte religiosa. Eu achei muito interessante, eu não achei sobre aquele monte de retângulos ali. Depois eu vou dar uma olhada. Lá no fundo da Bahia, então a gente tem um porto, o maior porto do mundo, de Singapura, muito movimentado. O maior aeroporto também é o de Singapura, o Changi Airport. Ela tem uma rede conectada de transporte público que liga tudo com a cidade. E dentro do aeroporto também tem hotel, piscina. Então o público fica lá dentro tendo o que fazer. Então é muito bem visitado também o aeroporto de Singapura. E aqui mostrou a mescla da parte tradicional e lá no fundo a parte mais avançada. Cada vez mais a performance dessa estrutura. Digital Twin, como a gente já ouviu bastante aí, que é o irmão gêmeo digital, ele, na verdade, é basicamente uma representação virtual idêntica de um objeto, de um processo. Ele vai ser um produto virtual idêntico ao real. Então, tem os dois eles simultâneos, por isso de ser irmãos gêmeos, entendeu? Então, a gente vai ter um físico e um digital. Então, a Singapura está implementando um sistema para ter uma cidade inteira digital, controlada, tendo ali todo acesso no controle de forma digital. Xangai também está colocando esse sistema para otimizar a performance, e também começaram a ser visualizados para tráfego, para construções, coisinhas isoladas, até que estão juntando todos os sistemas, ter tudo num projeto só, num único programa onde vai assimilar tudo junto. Está utilizando para poder otimizar o design, as operações de edificações, rua e sistemas de transporte. Se assemelha muito isso ao metaverso, que agora está sendo bastante divulgado, essa questão do metaverso. Empresas entrando no mundo do metaverso, os empresários entrando no mundo do metaverso, artistas entrando no mundo do metaverso. O que é o metaverso? É o mundo digital na internet, por meio dos aparelhos, né? Celulares, computadores, tablets, aparelhos de realidade virtual. Você tem acesso ali a um mundo virtual parecido com o mundo real. Pode ser idêntico ou pode ser distinto, mas é criado um mundo ali dentro desse universo.
Então, o metaverso somado com a tecnologia Digital Twin, ele serve para a criação do ambiente de uma cidade para ser acompanhada em tempo real, para saber tudo que está sendo acontecido. Serve também para simular situações, por exemplo, de um tráfego intenso numa via num determinado tal horário. Então, vai simular esse projeto, vai simular essa reação ali, como que aconteceria. Então, o metaverso entra para você ter uma visão ali de uma coisa irreal, mas que pode ser real. Então, os dois juntos ali Singapura está se tornando como referência em tecnologia no controle de uma cidade. No caso ali, é uma mega metrópolis, né? Um lugar gigante. Então, agora a gente vai passar para outro tópico. Boa noite. Agora vai falar. Pode falar, Polly. Eu sou a Poliana e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O Virtual Singapura, como o Rafael falou, ele é uma tecnologia que pretende reproduzir o real, né? Ser um clone exato da cidade, né? E então esse é um modelo que, para ser criado, ele precisa da colaboração de vários setores, de vários órgãos que em conjunto forneceu os dados, tanto geométricos de imagem, para construir essa tecnologia, né? E ele também pretende ser a, a plataforma 3D oficial, né? Tanto de uso público, privado, de pesquisa de todas as fontes. É. E essa tecnologia ela é patrocinada por vários órgãos, né? Entre eles é o Fundo Nacional de Pesquisa, a NRF, que pretende liderar o desenvolvimento, e a Autoridade de Terras de Singapura, que é a SLA, que vai apoiar, né, com seus dados de mapeamento e topográfico, a construção, e também se tornará operadora e proprietária dessa tecnologia, quando ela estiver pronta. E também tem a Agência de Tecnologia Governamental de Singapura, que vai fornecer a expertise tecnológica e também o seu gerenciamento, conforme os planejamentos inicial. É uma tecnologia muito avançada, né? Ela pretende simular o real e inclui a modelagem 3D semântica, que compreende informações detalhadas, por exemplo, a textura, representações dos materiais, dos objetos, né? E passa um pouquinho, Rafael. Tá. Aí, como eu expliquei, ela foi criada por meio de diversas fontes, né? Como a Paula explicou, aqui é uma simulação do mapa 3D de Singapura. Como que funciona, né? Tá se aproximando de forma bem realística, é bonito o 3D desse programa. Analisou a distância de um prédio ao outro como referência. Aqui agora vai analisar as dimensões da estrutura desse prédio, ó. Seleciona ali rapidão, já se sabe a dimensão, a altura, quantos andares possui, de forma prática, rápida. Isso para uma fonte de pesquisa é muito prático, né? Aqui o estacionamento, quantos carros estão estacionados nessa faixa, ou quantas vagas tem ali, quantas árvores tem naquela calçada. Aqui vai analisar uma nova construção, pelo que eu entendi. Então, analisando, simulando a passagem pelo subsolo do prédio. Então, é um controle assim de multisserviço que esse software promete, né? Aqui é só um pouquinho do que como ele vai poder ser utilizado.
Ok, povo. Eu sou o Paulo Henrique, um dos integrantes. Vou falar um pouquinho sobre os recursos do nosso Digital Twin e como ele é aplicado na Singapura. Vamos lá. Eu vou ler um pouquinho e depois eu vou explicando. A experimentação visual. Singapura Virtual pode ser usada para teste ou experimentação visual. Por exemplo, vamos usar a própria cidade de Singapura. Para ela chegar nesse ápice que ela teve hoje, ela teve que provar que o seu próprio projeto era bom. Como é que ela fez isso? Aplicando na própria cidade. Você não tem como ter uma visão ampla de todos os defeitos que essa sua cidade tem. Aí que encaixou o modelo que eles criaram, porque ele tirou uma cópia exata da cidade toda e por isso, ou melhor, desse modo eles conseguiram ver onde faltava cada coisa, onde faltava uma certa reestruturação, um conserto de alguma coisa, enfim. Foi um dos recursos. Base de teste virtual. Pode ser usada como uma plataforma de base de teste para validar o fornecimento de serviços. Por exemplo, um modelo 3D do novo HubSpot com informações semânticas dentro do Visual Singapore. Pode ser usado para modelar e simular a dispersão da multidão para estabelecer procedimentos de evacuação durante uma emergência. Resumindo, eles usaram esse projeto também para caso aconteça alguma coisa que não é para acontecer. Mas caso aconteça, ele já tem um plano de evacuação. E tudo isso foi projetado, foi tudo projetado graças a esse modelo que eles têm. Planejamento e tomada de decisões. Com um rico ambiente de dados, o Virtual Singapore é uma plataforma holística integrada para desenvolver aplicativos analíticos, ou seja, apps. Por exemplo, um aplicativo pode ser desenvolvido para analisar fluxos de transporte e padrões de movimentos de pedestres. Tais aplicações seriam úteis em redes urbanas não contíguas, como nos parques e conectores de parques em Punggol. Acho que aqui ficou bem resumido, então não tem muito o que eu comentar aqui. Fluxo de transporte, padrões de movimento de pedestre. Basicamente, eu acredito não, tenho certeza que isso é usado mais para organização, na hora de projetar, como por exemplo, projetar vias, projetar ruas, projetar, em geral, estradas. Tudo para organização, tudo organizadinho, para não acontecer nenhum acidente, que ninguém quer isso, né? E pesquisa e desenvolvimento. O rico ambiente de dados do Virtual Singapore, quando disponibilizado para a comunidade de pesquisa com os direitos de acesso necessários, pode permitir que os pesquisadores inovem e desenvolvam novas tecnologias ou capacidades. O modelo de cidade 3D com informações semânticas oferece amplas oportunidades para pesquisadores desenvolverem ferramentas 3D avançadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que Singapura inventou isso aí, repassou isso aí para o mundo todo, com os devidos direitos de acesso necessários. Tanto é que você pode ver vários países aí agora digitais que estão aplicando esse método, que eu vou falar mais na frente um pouquinho. Lá no finalzinho eu vou falar sobre as cidades que usaram esse tipo de tecnologia e conseguiram dar uma melhorada. E é isso. É isso que eu tenho para dizer para vocês sobre esse tópico. Ok, passando para o próximo. Olá, eu sou Ana Paula e agora eu vou falar sobre os benefícios para ambos os lados. Primeiro, os benefícios para o governo. A Virtual de Singapura é um facilitador crítico que aprimorar várias iniciativas WOG, que na tradução significa instituições do governo. Aí, entre elas, tem a Nação Inteligente, que tem o objetivo de melhorar a tecnologia e a inovação para a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos, a eficiência de serviços públicos
e impulsionar o crescimento econômico. Outro exemplo é a Rede Nacional de Sensores, que serve para captar dados ambientais, como do tempo, da umidade, da qualidade do ar e nível da água. Também vê as previsões das condições meteorológicas extremas, o planejamento urbano e o gerenciamento de desastres naturais que podem ocorrer. O Geospace, que ele serve para gerenciar e utilizar o espaço geográfico de forma eficiente e sustentável. O Onimap serve para a criação de mapas digitais desenvolvidos pelo governo, onde vai mostrar edifícios, instalações públicas, áreas verdes e transporte público, por exemplo. Então, tem também os benefícios para os cidadãos e os residentes de Singapura. E por meio da Singapura Virtual, aí tem o fornecimento da geovisualização, que vai trazer ferramentas analíticas e informações incorporadas ao 3D, que fornecerá às pessoas uma plataforma virtual mais realista para conectar e criar conscientização e serviço de enriquecem a sua comunidade. Ou seja, vai trazer uma maior fonte de informações para a população, onde ela vai conseguir se localizar melhor, com detalhes mais ricos. A terceira é as empresas, né, os benefícios para as empresas. Aí elas vão poder ter muitos dados, né, informações, através da Singapura Virtual, que aí vai ajudar a analisar os seus negócios, a planejar e gerenciar os recursos e os seus serviços especializados. O quarto, a comunidade de pesquisa. Os recursos de planejamento e desenvolvimento da Singapura Virtual permitem a criação de novas inovações e tecnologias para a colaboração de público e privadas para criar um valor para Singapura. Entre outras novas áreas de pesquisa, a modelagem 3D é uma área emergente onde pesquisa e desenvolvimento são necessárias para desenvolver ferramentas sofisticadas para colaboração multipartidária, análise complexa e test-bed. Esse test-bed significa pesquisas experimentais, ou seja, o Digital Twin vai servir muito para a comunidade da pesquisa na área realmente de testar os seus novos conteúdos, os seus novos estudos, e realmente para ali eles terem uma ideia de como vai ser na prática os seus experimentos, suas ideias. Isso. Deixa eu passar. Pode. Oi, eu sou a Gabriela e eu vou falar sobre a acessibilidade aprimorada. Primeiramente, a gente tem que puxar, assim, qual é o conceito de acessibilidade. E o conceito, ele é descrito como uma condição para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários, dos equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, por pessoa com deficiência ou com algum tipo de mobilidade reduzida. E existem 8 tipos de acessibilidade, só que para a gente a que interessa é a acessibilidade arquitetônica, que nada mais é do que a eliminação das barreiras ambientais e físicas nos edifícios, nas residências, nos espaços, né? E, assim, hoje em dia a gente vê que não tem uma preocupação como deveria acerca da acessibilidade, porque o que a gente vê geralmente nas obras, nas construções, é o quê? É uma rampa, você faz uma rampa ali e você faz um piso tátil. Não tem toda uma preocupação, não tem todo um desenvolvimento para acessibilidade, porque na maioria das obras, das construções, uma pessoa com deficiência nunca consegue se locomover sem a ajuda de outra pessoa. Então, isso é uma reflexão que fica para a gente
para a gente ter essa preocupação no futuro de realmente fazer uma acessibilidade, de realmente fazer com que funcione, sem a pessoa ficar precisando de ajuda. Agora eu vou ler aqui um pouquinho. O Virtual Singapore inclui atributos de terreno, por exemplo, corpos d'água, vegetação e infraestrutura de transporte. Isso é diferente dos mapas 2D convencionais, que não são capazes de mostrar o terreno, meio-fios, escadas ou inclinação de uma encosta. Como a representação precisa de paisagem física, ele pode ser usado para identificar e mostrar rotas sem barreiras para deficientes e idosos. Eles podem facilmente encontrar a rota mais acessível e conveniente, e até mesmo os caminhos mais protegidos. Então, com toda essa tecnologia, a partir dela, a pessoa vai poder criar sua própria rota, se você quer ir por ali ou por ali, e criar sua própria rota para ver qual você vai ter mais facilidade para andar, para se locomover, e qual dessas rotas você vai ter uma mobilidade melhor. E o público também pode usar para visualizar os conectores de parque e planejar suas rotas de ciclismo. E é isso. Desculpa. Oi, meu nome é Perla e eu vou falar sobre o planejamento urbano de Singapura. Primeiro, a gente precisa contextualizar para a gente poder entender. Singapura teve seu primeiro plano de desenvolvimento elaborado no final da década de 60. Foi apoiado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para superar alguns problemas que advinham ali do colonialismo britânico. Quais problemas eram esses? Era uma ilha pequena, economia era baixa, elevadas taxas de desemprego, falta de saneamento básico, poluição dos rios, inundações, a maioria das pessoas viviam em favelas, altos níveis de analfabetismo, entre outros. Sem contar com a escassez de recursos naturais, que impediam, então, a atividade tanto em agricultura quanto na pecuária. A partir de então, foram realizadas atividades para que pudesse melhorar a qualidade de vida para a população e melhorar, então, a visibilidade do país quanto a ser uma terra habitável de qualidade. Quais foram esses planejamentos para que ocorresse, né? Primeiro, planejamento para crescimento a longo prazo e renovação. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o planejamento urbano visou o resultado a longo prazo. Por quê? Porque metas de longo prazo, longo e médio prazo, ajudam a estabilizar a expectativa do futuro da cidade em meio às mudanças populacionais e demográficas, além das condições econômicas variáveis. Houve, então, um estabelecimento de uma política de terras e controle de desenvolvimento de modo responsáveis para que o programa continuasse a responder às necessidades das comunidades e à meta geral da cidade. Decisões inteligentes do planejamento prematuro pode fornecer a estrutura para um modelo de cidade habitável. Diversidade e inclusão atrelada ao planejamento urbano. A diversidade é um benefício tanto para a cultura das cidades, como para construir oportunidades econômicas. E Singapura alinhou seu plano urbano para projetos de uso misto e flexibilizou o uso da terra, garantindo que as comunidades não dependam só de uma indústria para desenvolver sua economia, o que também assegurou uma diversidade de recursos e amenidades a vários grupos econômicos e culturais. Singapura tem também, com o planejamento urbano, a integração com a natureza, um componente-chave para se tornar uma cidade habitável. É a saúde do meio ambiente. Este ponto enfatiza a necessidade das cidades em fornecer espaços para as massas verdes, corpos de água, parques e lugares naturais para a recreação de toda a comunidade.
há abundância de espaços verdes em Singapura demais. E o que auxilia no controle da qualidade do ar, da temperatura, que pode resultar, então, no efeito de aquecimento insular do asfalto e do concreto. Mais um outro planejamento é a acessibilidade de bairros ao uso misto. Ele tem o objetivo de incentivar e criar comunidades autossuficientes, que possam suprir essas próprias necessidades. Priorização do transporte público verde. Singapura desenvolveu uma infraestrutura que apoia e encoraja o transporte verde, ajuda a reduzir a dependência energética e o seu consumo. Isso requer um desenvolvimento consciente de recursos e previsão de estratégias de crescimento. Então, algumas políticas incluem a expansão do transporte público e fazem os percursos dos pedestres de forma segura e acessível. Atualmente, 66% dos deslocamentos na cidade de Singapura são feitos por transportes públicos. O governo local enfatiza que a meta é elevar esse índice para 75% até 2030. Espaços públicos que funcionam, porque a gente sabe que espaço abandonado é desperdício tanto para a economia quanto para a segurança pública do local. Então, aproveitar cada espaço da cidade com consciência fez com que Singapura tornasse uma cidade melhor habitável. A parceria público-privado também, que é um grande fator do planejamento urbano, que Singapura entendeu que não é saudável para a economia do país que o Estado arque com todas as responsabilidades de uma cidade, mas que o progresso requer colaboração. Então, ele fez uma parceria pessoa pública e privado, que assegura que todos os constituintes tenham suas diversidades, necessidades e preocupações devidamente abordadas, assegurando que as esferas públicas e privadas, o governo cidadão tenham propriedades partilhadas de suas cidades e uma voz neste desenvolvimento. Oi, eu sou a Ana Lúcia Vitória e eu vou falar sobre análise de potencial de produção solar em Singapura. No Virtual Singapura, eles possuem os dados da altura dos edifícios e com isso eles conseguem controlar a quantidade de luz solar que estão, que estão disponíveis na superfície dos telhados. Então, com isso, é possível que os planejadores, né, as pessoas que planejaram a cidade ali, o planejador urbano, eles conseguem analisar quais são os prédios que têm a maior capacidade para produzir energia solar e onde e em qual local eles vão instalar esses painéis, né, essas placas solares. E com esse controle, eles conseguem analisar até a quantidade de energia solar que será produzida por dia e eles utilizam dessa tecnologia, desse controle que eles têm, para economizar energia e também dinheiro. E uma curiosidade é que no ano passado, em Singapura, eles instalaram uma das maiores usinas solares flutuantes do mundo, que dá, assim, em média, o equivalente a 45 campos de futebol de placas solares em cima de um rio da cidade. E eles têm como plano de quadruplicar a energia solar até 2030 e com o objetivo de que a primeira fonte de energia deles seja a energia solar, porque ela é renovável. Fala sobre o mercado das cidades inteligentes. Teve um relatório em 2020 de que o mercado de cidades inteligentes deve gerar em torno de 2 trilhões e 100 milhões até 2024. O estudo projeta um crescimento anual de 23% até lá, sendo puxado principalmente pelas áreas de governança inteligente, onde vai ter a segurança interna, monitoramento e combate a incêndio, emergências médicas e gerenciamento de tráfego e educação. Aí essas estruturas das cidades inteligentes dependem principalmente de um IoT eficiente. O que é esse IoT? Significa a internet das coisas, onde vai ter uma interconexão entre os dispositivos mais do que entre as pessoas. E um exemplo seria o carro conectado com os sinais de tráfego.
Outro exemplo seria começar uma chuva e sensores da casa fecharem janelas. Então, assim, é uma tecnologia onde vai conectar os dispositivos para ter a cidade praticamente independente das pessoas precisar ligar os dispositivos. Aí, sobre os países emergentes em relação a essa inteligência. Na Europa, teve a maior participação nesse mercado em 2019. Países em desenvolvimento, como a Índia, já começam a avançar nesse mercado. Já economias emergentes estão agora lançando os seus projetos pilotos. E a análise do volume de dados gerados tanto na comunidade europeia como em países que estão agora saindo da fase de planejamento devem acelerar o processo de implantação e melhoria da conectividade urbana, expandindo o comércio e criando novas oportunidades por conta até mesmo da pandemia de Covid-19. Aí, sobre essa questão da pandemia de Covid-19, eu digo que tem a interpretação da emergência que as pessoas tiveram de desenvolver tecnologias, né, devido à situação e para a melhoria da saúde pública, no geral, das inovações. Então, acabou tendo a ligação entre os países de informações, onde tiveram a evolução rápida da melhoria das tecnologias. E aí onde entrou também a Digital Twin, né? E teve uma evolução marcante nessa época. Aí, só para finalizar, pontuar que o que se torna essencial para ter esse crescimento do mercado inteligente em outros países. É a chegada da tecnologia 4G, 5G, mais redes sem fio e mais dispositivos conectados, smartphones. Então, assim que cada vez mais aumentar isso, a probabilidade do mercado das cidades inteligentes aumentar é ainda maior. Ok, pô, voltamos comigo de novo, vamos lá. Vamos falar aqui como é que dá para tornar o Brasil uma cidade inteligente. Vou ler um pouquinho. O conceito de cidade inteligente, quando vem em nossas mentes, aplicativos integrando a população com serviço público, Wi-Fi gratuito nas ruas e melhor aproveitamento do espaço e recursos. Pode estar mais próximo da realidade de que vivemos nas cidades brasileiras hoje do que isso. Muito além da tecnologia, especialistas defendem que o significado de cidade inteligente é amplo e indefinido. As gerações apresentam as diferentes formas como um projeto de cidade inteligência pode ser pensado. Cohen, esse cara aí, agora para eu lembrar o que ele faz, eu vou lembrar ao longo do vídeo, peraí. Cohen defende que o melhor modelo é um modelo que une eficiência econômica, qualidade de vida e sustentabilidade. Se eu não me engano, o Cohen foi um que esteve por trás das cortinas de trazer isso aí para o Brasil, ou foi lá em Singapura, se eu não me engano. As 3 gerações de cidades inteligentes. Top-down. As empresas de tecnologia desenvolvem e implementam soluções para as cidades, que foi o caso de Singapura, a pioneira de todo esse processo. Liderança do governo. As entidades públicas determinam ações que promovem a melhor relação entre a cidade e população por meio da tecnologia. No caso, a acessibilidade aprimorada, que já foi falado aqui antes. Governança em rede. Agentes públicos, privados e da sociedade se unem para determinar ações prioritárias e possíveis soluções para as cidades. Que é, no caso, aquele processo que tiraram basicamente uma cópia exata da cidade para ver onde está faltando certa coisa, onde está faltando outra coisa ali, tudo relacionado à construção. Pode passar. Uma outra coisa, uma curiosidade que eu acabei de lembrar. Vocês devem estar se perguntando no primeiro slide que eu apresentei, o que raio significa holístico? Essa palavra apareceu lá e eu tenho certeza que alguém vai pesquisar isso aí depois. Mas eu vou facilitar a vida de vocês. Holístico é quem procura entender fenômenos e acontecimentos de uma forma global. Ou seja, Singapura, ela procurou saber o que acontecia tudo na cidade dela para ela poder começar a criar esse projeto. Mas agora voltando aqui. Os projetos no Brasil. Projetos pontuais que englobam um bairro ou um serviço dentro deste conceito. Os bairros projetados pela Planet
Só um exemplo. O Planet é uma empresa que aplica a tecnologia do Digital Twin, feito de Singapura. A empresa ítalo-britânica pretendia construir 10 regiões inteligentes no Brasil até 2022. Encontramos 3 projetos com terrenos à venda. São Gonçalo do Amarante, no Ceará, Aquiraz, no Ceará também, e outro São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Apesar do título do projeto trazer um termo Smart City, operacionalmente a empresa constrói bairros abertos adequados a cada região, a fim de oportunizar a democratização do acesso ao conceito de cidades inteligentes. Basicamente, eles já estão no processo de cidades brasileiras aqui se tornarem cidades inteligentes. Só a gente que não vê isso. Só vendo em reportagem mesmo. A infraestrutura do bairro permite que os serviços sejam mais integrados e tem como objetivo levar essas facilidades a pessoas de diferentes classes sociais. Inclusão social, que é a tal da acessibilidade aprimorada, por exemplo, de novo. Todos os lotes têm o mesmo valor, não privilegiando áreas nobres. O projeto é aberto, o que significa que não existem portões em torno e que a manutenção da infraestrutura entregue é de responsabilidade das prefeituras locais. Ou seja, não tem uma diferença social, não tem uma prioridade para ser construído. Então, vai tudo no seu devido tempo. Pode passar. Esse vai falar? Sim. Enelx, outra empresa que trabalha com sistema digital Twin. A linha de negócio do grupo Enel dedica serviços de energia inovadores. Assinou a parceria internacional com a Planet Smart City, que é a primeira empresa que a gente viu no slide anterior. Líder global em residências inteligentes e acessíveis, para fornecer soluções inteligentes e inovadoras para projetos da Planet em todo o Brasil. Por meio da parceria, a Enelx fornecerá seus produtos habilitados para a internet das coisas, IoT, e serviços de valor agregado, incluindo iluminação pública inteligente, dispositivos de tecnologia doméstica e soluções solares fotovoltaicas para melhorar a qualidade de vida dos residentes nos empreendimentos da Planet em todo o Brasil. Duas empresas se juntaram, fizeram uma parceria, estão começando a aplicar o sistema aqui no Brasil. Começam assim por cidades que a gente não vê, mas eu creio que logo, logo, o Brasil todinho, num futuro bem distante, mas o Brasil também vai se tornar uma cidade inteligente. Pode passar. Agora tá aí o que eu falei lá no início, de cidades que adotaram essa tecnologia, com todos os direitos e acessos, tudo. Aqui vocês podem ver um pequeno gráficozinho, uns homenzinhos, que Singapura, ela tá em primeiro lugar, num ranking de cidades inteligentes. Esse ranking, na verdade, não é um ranking, é um relatório feito pela Eden Strategy Institute em março de 2021. Singapura se encontra em primeiro lugar, cidade mais inteligente do mundo. Logo abaixo dela tem Seul, uma das cidades da Coreia do Sul, e em terceiro lugar tem Londres. No momento agora elas são top 3 de cidades inteligentes no mundo todo. Desempenho das regiões em 2020 e 2021, a partir de uma série de categorias avaliadas, como orçamento, programas de apoio, ecossistemas de inovação, visão e liderança. Ao todo, o objetivo não é avaliar somente se o local adotou ferramentas e serviços digitais, mas também se há uma estratégia definida para o uso e uma alta taxa de adoção para a sociedade, pela sociedade. Analisados todos 230 cidades, no Brasil, por enquanto, apenas Curitiba se destacou em meio a esse estudo, mas ela não teve uma posição revelada no ranking. A capital do Paraná ganhou destaque no relatório pelas políticas de sustentabilidade e a adoção de energias alternativas na frota de ônibus, entre outros projetos. Tá vendo? Um pequeno projetinho já dá uma diferença muito grande numa cidade. E vai como se fosse uma escada. Subindo cada degrau, a gente vai chegar longe. Eu espero que chegue, né?
Acabou? Passa o slide aí, só pra gente ver se acabou. Acabou. É isso aí, povo. Ficou responsável para mim encerrar, então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Vai estar tudo disponível, esse vídeo vai estar disponível lá para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem ainda. E é isso. Obrigado pela atenção. E todas as perguntas vocês podem mandar para o Paulo, tá bom? Isso, pode mandar para mim que eu respondo tudinho. Não sei se vai estar certo, mas eu respondo. Brincadeira. Tô brincando.